Fala galera, tio Márcio na área, mais uma vez aqui com vocês. Olha que legal nessas videoaulas, eu acho isso muito bacana, poder resolver questões de vestibular com vocês em qualquer hora, qualquer momento do seu dia. Só não vá, pessoal, veja, querer assistir as minhas aulas depois de ter tomado umas, hein? Pelo amor de Deus, não vai entender nada. Vamos lá então? Primeira questão então, hoje do dia, uma questão da Universidade Federal do Paraná. Vamos ler o enunciado. Tendo em vista diferentes contextos históricos em que predominou a escravidão, identifique como verdadeiras ou falsas as seguintes afirmativas que comparam a escravidão na Roma Antiga e a escravidão no período colonial da América Portuguesa. Beleza? Vamos lá então. Etapas para a resolução, moçadas. Etapas para a resolução. Aqui, uma questão um pouco diferente das outras que eu já tinha resolvido com vocês anteriormente. Essa questão não exige tanto interpretação. Aliás, o enunciado, se os senhores perceberem, não fala nada que possa ajudar vocês a interpretarem. Realmente aqui vocês vão ter que usar o conhecimento que vocês têm sobre dois períodos históricos, ou seja, a escravidão em Roma e a escravidão na América Portuguesa. Isso para mostrar, né, que nem sempre interpretação é o suficiente no vestibular. Susi? Bom, importante lembrar que tanto na Roma Antiga quanto no Brasil, a escravidão era vista como uma realidade natural, certo? Uma realidade natural, quer dizer, ser escravo é natural. Até filósofos da antiguidade falavam isso. O escravo é natural, ou seja, isso justificava o fato de eu ter escravos. Não há nenhum problema eu bater no meu escravo, né? Em eu, sei lá, até matar o escravo, né? Numa situação mais tensa, assim, numa situação mais complicada. E eu não vou ficar com remorso disso, porque o escravo, né? Ele é uma coisa que fala, como se dizia na Roma Antiga. Beleza? Poucos questionavam a escravidão, o que não quer dizer que não havia pessoas que questionassem. Um exemplo disso são os abolicionistas no Brasil do século XIX. Então, no século XIX já surgem pessoas que vão questionar a escravidão como uma barbárie, como uma coisa terrível. E na Roma Antiga, você também tinha pessoas que questionavam a escravidão. Eram poucas, mas existiam. Certo? Existiam. O próprio cristianismo, os cristãos, eles vão condenar a escravidão. Beleza? Bom, como eu acabava virando um escravo em Roma? Eu podia ser um escravo na Roma Antiga, tá? Por dívidas, é o caso dos plebeus, pelo menos no início da República, depois se aboliu a escravidão por dívidas, mas ainda havia no começo essa prerrogativa, quer dizer, o cara está devendo um dinheiro lá para o Patrício pode pegar ele como escravo, tá? Eu podia virar um escravo por guerras, ou seja, eu ataco um povo inimigo, capturo essas pessoas e as pessoas viram meus escravos. Eu poderia comprar um escravo, que era o mais comum, tá? Eu poderia adquirir um escravo também através da herança, tá? Morreu meu pai lá tal e me deixou uns escravos, aí eu peguei esses escravos para mim. Tá? Então isso também era uma forma de você possuir um escravo. E na América Portuguesa? Eu poderia adquirir um escravo pela compra, pela herança, pela guerra justa. Isso é muito interessante, né? O que é a guerra justa? É a captura do indígena que me atacou. Por quê? Os jesuítas, os padres jesuítas, eles proibiram a escravidão do índio. Então você não podia escravizar o índio, mas através da guerra justa isso seria possível. Tá? Ele me atacou, então eu posso contra-atacar e ele pode virar meu escravo. Como que se obtinha escravos na América Portuguesa? Veja, dentro do contexto mercantilista, os escravos aqui, eles eram obtidos principalmente da África, né? Então o maior número de escravos eram os africanos. Havia escravos indígenas, mas eram em menor quantidade. Eram principalmente africanos. Portugal praticava o chamado comércio triangular. O que é isso? Portugal, Brasil, África. Tá? Lembrem-se, nessa época, no século XVI, XVII, XVIII, nós tínhamos o Pacto Colonial. O Brasil não poderia produzir nada
que Portugal não pudesse revender com lucro ou ter uma autonomia em termos de produção. Nós só poderíamos produzir aquilo que Portugal quisesse que a gente produzisse, como a cana-de-açúcar, por exemplo, tá? Como o café no começo, né? Então, só podíamos produzir aquilo que Portugal pudesse obter lucro. O que nós exportávamos para Portugal? No século XVII era a cana-de-açúcar, tá? O que nós importávamos da África? Importávamos escravos. E o que Portugal dava para a gente? Portugal mandava para o Brasil produtos manufaturados. Se nós pegarmos então Portugal, Brasil, África, havia um triângulo, por isso o nome comércio triangular, tá certo? Como mostrei nesse gráfico aqui para vocês. Bom, vamos às alternativas da questão. A primeira ali, ó. Na Roma Antiga, os escravos eram mercadorias obtidas no comércio triangular. Opa! Enquanto que no período colonial brasileiro, os escravos eram prisioneiros de guerra ou apreendidos por motivo de dívida. Não tínhamos escravidão por dívida aqui na América Portuguesa, pessoal, tá certo? Mas também o erro já está na primeira frase ali, ó. Na Roma Antiga, os escravos eram mercadorias obtidas no comércio triangular. Comércio triangular, moçada, é aqui no século XVI entre Portugal, quem mais? África e Brasil. Isso é o comércio triangular, correto? Então está errada, né? Tem dois erros aí na questão, pelo menos. Vamos para a próxima alternativa. Tanto no período antigo de Roma quanto no período colonial brasileiro, os escravos obedeciam a uma hierarquia de funções, sendo utilizados para vários tipos de atividades, afazeres domésticos, comércio e trabalho na agricultura. Bom, se eu tenho escravo, eu vou ter escravo para alguma coisa. E provavelmente, né, pessoal, imaginando assim, sei lá, tanto na Roma quanto no Brasil, os escravos iam ser utilizados com qual função? Para o comércio, é óbvio. Né? Então eu boto o escravo lá para trabalhar, vai lá, não sei o que, vai lá trabalhar para mim. Isso acontecia muito, certo? Aqui no Brasil chamava-se escravos de ganho. Afazeres domésticos, limpar a casa, né, sei lá, lavar louça, entendeu? Também eram utilizados. E na agricultura. Brasil, outro exemplo, o caso da cana-de-açúcar, mão de obra escrava. Na Roma Antiga também, eram utilizados nas plantações lá dos grandes patrícios. Beleza? Então a questão está correta. Vamos para a terceira alternativa. Tanto no período antigo de Roma quanto no período colonial brasileiro, a escravidão era considerada uma realidade natural, justificada por pensadores e por sacerdotes, mas também era questionada por opositores da escravidão dentro das próprias elites. Bom, como eu disse para vocês, escravidão era considerada uma realidade natural de determinada pessoa. A pessoa escrava, ela não tinha alma, vamos dizer assim, né? Ela era vista realmente como um animal. Era vista como um animal, tá certo? Então isso justificava a escravidão. Mas havia também alguns que questionavam o fato de haverem escravos dentro das próprias elites. Então está correta, beleza? Vamos para a última. Na Roma Antiga, as rebeliões de escravos eram raras, pois eles viviam em boas condições e tinham a compra da alforria facilitada. Enquanto que no período colonial brasileiro, as rebeliões eram constantes devido às condições desumanas de tratamento e impossibilidades de alforria. Pessoal, por favor, né? A questão ali está dizendo que os escravos tinham boas condições de vida. Escravo, pessoal, onde que um escravo vai ter boa condição de vida? Escravo é escravo, não tem liberdade. Ah, professor, mas alguns escravos, por exemplo, domésticos, eles até viviam um pouco melhor que os escravos que moravam lá na senzala. Tudo bem, mas é escravo, cara, é escravo. Então não tem esse negócio de boas condições de vida, tá certo, moçada? E mais uma coisa, tá dizendo que não tinha rebeliões. Exemplo da Roma Antiga, Espartaco. Né? Espartaco foi realmente uma das maiores rebeliões de escravos que encontramos. E aqui no Brasil temos o exemplo do Quilombo dos Palmares, Zumbi dos Palmares, que hoje aí é
a grande figura, né, do movimento negro, da consciência negra, tá certo? A figura de Zumbi dos Palmares. Então isso aí está completamente errado. Então é isso aí, galera. Valeu mais uma vez. Qual seria a resposta certa da questão? Alternativa B, mais uma vez, alternativa B de Bucéfalo, certo? O cavalo de Alexandre o Grande. Galerinha, foi um prazer enorme estar aqui com vocês mais uma vez. Valeu mesmo, muito obrigado. Boa sorte a todos e a todas. E a gente se fala em outras aulas de resolução de exercícios. Um abraço dos manos, um beijo das minas. Fiquem com Deus. Valeu, tchau, fui!